Traumas. Como que eles surgem? Como que a gente tem um trauma? Onde que acontece isso? Você vai ficar muito impressionado, porque 90% dos traumas não existem. Eles são só uma ilusão. Tá? E fica aqui comigo que você vai entender o que eu estou falando. Tudo começa na infância. Porque na infância a gente tem uma visão muito infantil, muito imatura, né? Não no sentido pejorativo, mas maturidade de quê? De não estar pronto ainda. Né? A gente tem uma visão muito simples das coisas, muito autocentrada, onde tudo é eu. Né? E aí essa criança naturalmente vai passar por coisas que ela identifica como trauma, mas que não são traumáticas. Claro, lembra que eu te falei? São 90%. Tem as exceções. Tem aqueles 10% onde realmente os pais foram ausentes, foram violentos, tanto fisicamente como emocionalmente, né? Onde tem abuso, onde tem várias outras coisas. Isso realmente é trauma. Mas, muitas vezes, não é um trauma, de fato. É a perspectiva da pessoa. E eu já atendi muita gente com problemas, que na cabeça dela era um problema. Eu mesmo já fui assim, vou te contar a minha história. E, na verdade, não era um trauma, era um problema de perspectiva. Né? Nosso primeiro amor. Nosso primeiro amor é o nosso primeiro trauma. Né? Ali, no caso, o primeiro amor do menino é a mãe. O primeiro amor da menina é o pai. E ela, né, tanto o menino como a menina, eles acham que ele é o grande amor desse adulto. Só que chega um momento que ele tem mais consciência e ele percebe que esse adulto já tem um amor. No caso de um casal que tem uma relação boa, onde o filho cresce e vê a sua mãe com um marido legal, né? Então, poxa, que bom, meus pais se amam, mas peraí, minha mãe já tem dono. Poxa, se eles são um par, quem que é o meu? E aí vem uma dor, né? Porque a dor da frustração da mãe não ser minha e de eu estar sozinho e ter que procurar um par. Isso funciona no menino e na menina. Às vezes ainda acontece algo diferente. O primeiro amor do menino é a mãe, e aí o filho vê que essa mãe ela tá sofrendo, não tá num casamento feliz. Aí eles viram um par, o menino quer salvar a mãe, ou às vezes a mãe busca esse socorro no menino, desabafando com ele, falando com ele. Só que daí ele se sente na obrigação de ter que sofrer as dores da mãe. Então quando aquela mãe vem desabafar do pai, ele começa a ter uma visão muito ruim do pai, que foi o que aconteceu comigo. A minha mãe vinha desabafar do meu pai, pelos problemas que eles tinham, traição que ela tinha descoberto, e eu comecei a ter ódio do meu pai. Só que depois de terapia, depois de muitos anos, eu entendi, né, que o culpado eram os dois, não só meu pai. Né? Não, eu não estou dizendo que meu pai teve o direito de trair, ele não teve. Mas a minha mãe já não estava feliz no casamento. Só que ela não conseguia sair. Então, às vezes, a gente provoca a traição. Minha mãe se afastou intimamente do meu pai para que não tivesse mais relação. Ou seja, eu estou expulsando a pessoa, eu quero que ela me traia, que daí pelo menos eu tenho um motivo para sair. Então, por muitos anos eu olhei para o meu pai com os olhos da minha mãe. Eu tive raiva dele. E no fundo, depois de um tempo, eu descobri que o problema não era meu pai, era minha mãe, que vinha depositar em mim toda aquela expectativa e descarregar em mim os problemas que ela tinha e me encher de preocupação, sendo que eu era só uma criança. Só que hoje em dia eu entendo isso, que não foi por mal, que não foi inconsciente, que tá tudo certo. A gente se resolveu, tanto eu, meu pai, como eu e minha mãe. Mas na época eu entendi, falei, caramba, como eu era imaturo, como eu tinha uma visão de mundo pequena, né? Porque meu pai e minha mãe, eles tinham história deles, né? Meu pai sempre foi um ótimo pai comigo. Então, te mostrando aqui como que funciona mais ou menos um trauma, né? O meu problema nunca foi meu pai, né? Eu não tenho que olhar para ele como o marido da minha mãe, eu tenho que olhar para ele como meu pai. Se ele não era um bom marido, isso é um problema da minha mãe, ela que resolve. Para mim, ele sempre foi um bom pai. E eu vejo muitas pessoas assim que têm problema com o pai, têm problema com a mãe, na verdade, eles só estão querendo ser fiéis ao pai que veio reclamar, ou à mãe que veio reclamar, né, tomando as dores. Linguagem de amor. Isso foi uma coisa que eu sofri muito também, porque a minha linguagem de amor era afeto, toque físico, beijo, abraço, né, palavras de afirmação, então elogios, palavras boas. Só que a dos meus pais era presente e atos de serviço. Então eles davam presentes, compravam coisas e faziam coisas para mim. Só que eu não dava muita bola para isso.
E como não tinha toque físico, não tinha abraço, e ainda em vez de palavras de afirmação, tinha palavras de desafirmação, né, de negatividade, de crítica, de ofensa, muito palavrão, na minha cabeça eu entendi que meus pais não me amavam. Só que, depois de muitos anos, como falei, eu percebi que não, eles me amavam, do jeito deles. Então, às vezes, a criança não entende isso se ela precisa. Né? A criança está lá chorando, imagina. É um neném, e o neném está chorando porque ele está com frio. Os pais não entendem o que eles vão fazer. Dá comida. Aí vai lá e soca uma madeira na boca do neném. Ah, o neném está com fome. Daí eles olham, acho que é frio. Vamos botar mais uma cobertinha. E ele lá chorando de fome, pô, meu Deus, cara, mas não é isso. O neném está com dor. Entende? E aí os pais nunca sabem o que é. Então essa criança, esse bebê cresce falando assim, caramba, velho, eu chorei pra caramba. Tem até um vídeo que eu vi esses dias muito legal, que era o bebê, ele saía do berço assim, chorando, ele levantava, e daí a mãe tava ali do lado e falava assim, ei, calma, eu tô aqui. E daí ele chorando, daí ele olhava. Por que ele levantou chorando? Porque ele achou que estava sozinho, ele achou que estava sozinho, mas a mãe estava lá do lado o tempo todo. Então, às vezes, a criança ela tem essa noção de trauma, que faltou algo, né? Frustração. Ah, eu não tenho algo que eu queria. E aí a criança se sente frustrada. Ou então, os pais que são verdadeiros pais, né? Que disciplinam, que põem limites, que dão responsabilidade, não aqueles que mimam o filho. Eles vão frustrar a criança. Isso é importante para o crescimento dela. Só que se a criança for assim, com a mentalidade, ela vai achar que foram péssimos pais. Assim como eu também já achei. E hoje em dia eu valorizo tudo que meus pais fizeram por mim. Rejeição. Aquele fato que eu falei, rejeição, abandono, às vezes, não é que foi rejeição, às vezes, sei lá, o pai e a mãe precisavam trabalhar e a criança ficava muito sozinha. Eu tive um pouco disso também, porque minha família tinha uma empresa familiar e todo mundo ficava lá e eu ficava sozinho o dia inteiro. Era do lado de casa. Teoricamente eu não estava sozinho, porque volta e meia alguém entrava em casa e tal. Era uma empresa grande, um terreno bem grande assim, só que tinha um muro que dividia. Só que dentro de casa eu estava sozinho. Eu não falava com ninguém. Aí quando eles chegavam em casa, eles estavam com os problemas da empresa, na época eu estava passando por uma crise, depois quebrou. Então não tinha muita como dar atenção para mim, porque eles tinham os problemas deles. Minha mãe tinha um problema no casamento, tinha um problema da empresa, meu pai também. Então era normal que eles não dessem tanta atenção assim para mim. Só que eu entendi isso como uma rejeição. Mais uma vez, não fui amado. Escassez. Eu já tive clientes que reclamaram assim, é porque eu tive escassez na minha vida por causa do meu pai. A pessoa fez intercâmbio, foi para fora do país e disse que foi escasso. Estudou em escola particular e disse que foi escasso. Não foi escasso. Talvez não tinha tudo da forma que ela gostaria. Ela gostaria de algo muito mais grandioso. Mas na cabeça daquela pessoa faltou. Porque não teve. Né? Ela estudou na escola particular, fez intercâmbio, mas na cabeça dela ela queria mais. E aí faltou. Assim como às vezes você vai ver que tem pessoas que moram na periferia, não tem carro, mas tudo bem, aceitam, não sentem falta. Elas não têm dentro delas essa síndrome de se sentir escasso, de que faltou algo do pai ou da mãe. Eles entendem, não, poxa, meu pai e minha mãe me deram aquilo que eles tinham. Eles não tinham nada para dar, mas está tudo bem. Era o que eles tinham. Né? Eles deram muito pouco porque se eles tivessem mais, eles davam mais. Essa é a consciência. Mas na escassez, não. A pessoa vê que o que ela ganhou não foi suficiente. Meu pai poderia ter feito mais, minha mãe poderia ter feito mais. E aí você cria um trauma para você mesmo. Tá entendendo? E honrando pai e mãe, né? Que é aquilo que eu falei, às vezes você vê que teu pai é muito sofrido. Parece que você não tem permissão de prosperar. Imagina, eu passei por isso assim quando comecei a fazer terapia. Daqui a pouco eu estava com um carro melhor do que o carro dos meus pais. Daqui a pouco eu estava fazendo mais dinheiro do que eles faziam juntos. E eu me senti culpado. Eu lembro até hoje, assim, que teve um final do ano que eu fui viajar. E aí estava longe, e aí era dia de Natal. E aí eu estava comendo ali num restaurante muito bonito, assim. E aí eu peguei e falei, caramba, minha família não tá lá. Porque na época eu lembro que eles tinham quebrado, estavam bem mal financeiramente. Não faziam mais janta de Natal, não faziam nada assim, né? E eu pensei, caramba, pô, eu tô aqui comemorando, gastando, e eles estão lá passando um aperto do caramba, sozinhos. Foi a escolha deles. Mas dentro de mim eu me boicotei por muito tempo, assim, porque parecia que eu não podia.
ser feliz na presença deles porque ia desrespeitar eles, entende? Quando na verdade é o contrário. Você pode e deve prosperar financeiramente, afetivamente, ter um relacionamento incrível, uma família incrível, ter saúde, ter um corpo bonito, estético. Para os teus pais olharem e falarem, caramba, pô, deu certo, hein? Olha só, o filho ou a filha que eu criei, caramba, que orgulho. Muito melhor que eu. Nossa missão como filho é ser melhor que o pai e a mãe. Não no sentido de ego, de vaidade, né? Ai, sou melhor. Não, mas realmente evoluir mais. Acessar coisas que eles não puderam acessar para estar em níveis um pouco maiores. É a evolução natural da espécie, entende? E a gente só procura, né, o desenvolvimento humano ali, o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento nos momentos de dor. Então, para isso que esse mecanismo também de trauma acontece, porque se você tivesse bem no relacionamento, bem esteticamente, bem de saúde, faturando milhões, você nem ia olhar para Deus. Você não ia querer fazer terapia. A gente só lembra de olhar para cima, de ajoelhar, quando a coisa aperta. A gente só quer fazer terapia quando a coisa aperta. Então, infelizmente, a gente escolhe o caminho da dor. Eu lá atrás fiz uma decisão. Eu nunca mais vou parar de me desenvolver em nenhuma área da minha vida. Pronto, eu não preciso mais de problema para me tirar do lugar. Eu vou sozinho. Eu não preciso que o chicote estrala no meu lombo. Eu vou sozinho. Entende? Então, essa é a diferença. É por isso que os traumas acontecem. Porque a lei universal, cósmica de Deus, do universo, dessa força inteligente, sabe que, como a gente procrastina, eles precisam causar alguma coisa, né, um fator catalisador para a gente sair do lugar e fazer o nosso movimento. Então, entenda, problemas são crescimento. Quanto mais problemas você tem, até falei isso agora, estava atendendo uma cliente, quanto mais sofrimento tem, mais fora do seu caminho você está. Porque quando você está no caminho, quando você tem a luz de novo, a informação, quando você está fazendo as coisas certas, as coisas não acontecem errado, você não sofre. Você só sofre quando você está agindo de um jeito errado, ou pensando de uma forma errada, ou com sentimentos errados. Aí você vai sofrer. E isso tudo pode e deve ser aprendido, porque isso é uma habilidade. Pensamento, sentimento, as ações, elas podem ser controladas. Né? Não na hora que a emoção vem, mas o que você faz com aquilo, sim. Você pode reverter facilmente aquilo. Então, é um treino. Né? Os traumas fazem você amadurecer. Eles fazem você olhar para a tua vida de uma perspectiva mais divinal. O que seria isso? Se a gente for olhar, Deus é uma força manifestadora, ele faz. Deus criou a terra, Deus criou isso, criou aquilo. Ele está o tempo todo emanando. Isso é da Kabbalah, tá? Então, presta bastante atenção. Ele está o tempo todo emanando, gerando. Pode ver que nunca para de dar sol, nunca para de nada. Rachou a tua calçada, vai nascer uma planta ali no meio, uma flor. Você não plantou, ninguém cuidou, ninguém regou, nasce. Então a força do universo é uma força de abundância, de crescimento. Ela não para em nenhum momento. E nós, como humanos, a gente vem para a Terra pedindo. A gente vem numa energia de receber, não de emanar. E o que é uma criança, um bebê? O bebê ele recebe atenção, recebe cuidado, recebe comida, ele recebe tudo. Até que ele esteja grande, né, preparado para a vida e ele mesmo se sustente. E além de se sustentar, ele possa ajudar os demais. Né, ele possa transbordar. Então a nossa jornada como humano é fazer isso. É a gente sair dessa perspectiva de esperar que as coisas aconteçam e fazer acontecer. Parar de querer que os problemas não aconteçam e se preparar para enfrentar um problema, saber resolver ele. É parar de contar com a sorte e contar com a tua atitude. É parar de rezar pedindo para Deus algo que tu mesmo pode fazer. Tem um filósofo, não me lembro agora se foi Epicuro, mas ele dizia assim, é tolice pedir para Deus algo que você mesmo pode conseguir sozinho. Você pede dinheiro, pede saúde, pede inteligência, pede novo emprego, pede amor. Você tem capacidade de fazer isso. Por que você está pedindo para Deus? É que a gente vem de uma perspectiva de eu estou sofrendo, a vida é muito difícil, eu quero que primeiro as coisas mudem para eu poder fazer diferente. Não é assim que funciona. Primeiro você muda, primeiro você faz diferente, aí as coisas vão mudar. Primeiro você treina, depois você fica forte. Primeiro você estuda, depois você fica inteligente. Primeiro você trabalha, depois você recebe o dinheiro.
Primeiro você engravida, depois nasce a criança. Entende? Primeiro você medita, depois você começa a se sentir uma pessoa mais tranquila. Tudo você tem que fazer primeiro para depois receber. Primeiro você planta, depois você colhe, né? Então, esses traumas, eles fazem você amadurecer. Entender a vida, que eu te contei um pouco da minha história de vida, eu te contei resumido, mas eu sofri muito por esses problemas de família. Porque eu estava ali no meio do fogo cruzado, de divórcio, de briga, de alcoolismo, de traição, de segunda família. E eu não tinha estrutura emocional para lidar com isso. E depois de muitos anos eu entendi, pude olhar com amor, evoluir, fiz as pazes com todo mundo e todo mundo começou a evoluir também, todo mundo começou a... Parece que aquele peso saiu de todo mundo. E não só como o meu trabalho que você está assistindo, mas onde quer que eu faça, onde quer que eu esteja, eu faço isso. Eu contribuo para a vida das pessoas com aquilo que eu posso. Então esse é o nosso papel divino, de parar de receber e começar a fazer, né? De ser a mudança que a gente quer no mundo. E por último, como que você vai aprender a amar? Será que é tendo momentos legais, com pessoas legais, queridas, que te tratam bem, que ficam te adulando? Não. A gente aprende a amar como uma pessoa que você amou muito, que você esperava muito dela, e ela foi lá e te apunhalou pelas costas, ela te traiu, ela te tratou mal. Aí sim você vê se você tem capacidade de amar, de perdoar. Perdoar não no sentido de, eu te libero disso. Não, perdoar de tipo, cara, deixa eu ter compaixão, deixa eu ter bondade, deixa eu olhar para essa pessoa e entender a dor dela, para entender por que ela fez isso comigo. Foi o que eu fiz. Eu tinha todos os motivos do mundo para virar as costas para minha família, para virar as costas para a mãe da minha filha. E eu comecei a olhar para todo mundo com amor. Comecei a rezar por eles, eu comecei a fazer por eles. E hoje em dia eu me dou super bem com todo mundo. E não é sobre eles, é sobre mim. Eu me transformei numa pessoa diferente. Então use os seus traumas para evoluir. Se você sofre, se você tem alguma escassez, algum problema, não é Deus ou a vida querendo te esmagar. É você muito pequenininho precisando amadurecer. Deixando de ser um bebezinho, uma criança frágil, e se tornando um adulto divino, que faz, que manifesta as coisas que você quer na vida. Quando você crescer internamente, tudo ao teu redor também vai mudar.